Bem-vindos a todos aí pela voz do Sagrado Ocã Laió, né? De mais um podcast e hoje com a entrevista com o nosso amigo, né? Em primeira mão, Meditor Marcos de Becém, do Axé Ontologia. E a gente lhe agradece muito por ter a disponibilidade de ter vindo até aqui para participar do podcast, nos abrilhantando com o nosso bate-papo. A gente nem considera isso aqui uma entrevista, para a gente é um bate-papo, onde a gente coloca coisas positivas a fim de abrilhantar o culto de matriz africana, as comunidades de terreiro. Nosso abraço logo de cara e se apresente, que a gente acredita, né, e sabe que o senhor é conhecido. Quem não conhece Marcos de Becém não conhece Candomblé, então vamos começar. Boa noite, né? Boa noite não, né? Eu não sei que horas vai ser essa... A entrevista ela vai à noite. À noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aos ouvintes aqui da Voz do Sagrado Ocã Laió. Boa tarde a todos vocês aí. É um prazer estar aqui, receber o convite. Estou aqui pronto para colaborar, para falar um pouquinho, né, sobre mim, sobre a minha história, sobre o que vocês perguntarem aí. Ok, a primeira mão, vamos querer saber do senhor sobre o escritor Marcos, né, com livros publicados, se existe mais algum projeto novo para sair. Então, eu vou me apresentar primeiro, né, você perguntou, acabei nem falando. Eu sou Meditor Marcos. Eu fui iniciado há 33 anos atrás, né? Fui iniciado na casa do falecido, seu Jorge Emanjá. Eu fui o último vodunço iniciado naquela casa. Depois do minha iniciação, 2 anos depois, infelizmente, ele faleceu. E eu fui iniciado em 27 de novembro de 1988. E de lá, com o falecimento dele, né, a casa não teve continuidade, não teve um herdeiro para dar seguimento. Infelizmente, a casa fechou. Hoje é uma vila de casas, né? Não existe mais o terreiro. Então, quando ele faleceu, aí eu pensei, o Jeje veio de onde? O Jeje veio de Cachoeira, então é para lá que eu vou. Então, com 2 anos de santo, eu saí do Rio de Janeiro, trabalhava no Bradesco, pedi férias, né? Foi minhas férias e fui para Cachoeira. Lá em Salvador e Cachoeira. Tive a oportunidade de conhecer, fui no Bogum, conheci Dona Enicinha, Dona Enicinha de Louco, era atual dirigente naquela época, conheci Sinhagues, Gaiacoagues, conheci o Gambobosa também, estive no Ventura, e conheci Gaiacu Luísa, né, que eu não a conhecia antes, e das 3 roças eu me encantei mais pela Ontologia, me apaixonei pela minha mãe de santo. E lá eu fiquei, né, no Ontologia, estou lá até hoje. Lá também minha obrigação de 3, de 7, de 14. E aí de 21 já foi com a minha roça, com a inauguração da minha roça, já com a herdeira dela, a sobrinha carnal, Gaiacu Regina, que é minha atual sacerdotisa. E foi com ela de 21 com a inauguração da minha roça aqui no Rio de Janeiro. Essa é a minha história, né? E a gente vai conversar sobre isso. Vamos. E com certeza terá mais perguntas. Sim. A respeito da coisa. Mas e o escritor Marcos? Então, eu nunca pensei... Como surgiu? Como surgiu, não sei. Estava escrito, que eu costumo falar isso, né? Eu nunca fui escritor. Eu viajava sempre para Cachoeira todo ano. E quando eu voltava, né? Eu fui um dos primeiros, não vou dizer o primeiro, um dos primeiros a ir à Cachoeira. Uma época que quase ninguém ia, era difícil o acesso lá, a aceitação. Então eu fui um dos primeiros. Então quando eu chegava de lá, muitas pessoas me procuravam e faziam perguntas, né, curiosas, é natural. E eu sempre ia contando como era, como não era, contando as histórias de lá, e até que eu resolvi escrever isso, escrevendo. E pensei em fazer uma homenagem à minha sacerdotisa, Gaiacu Luísa, escrever um livro para imortalizar a história dela. E eu fiz tipo uma biografia, né? Fui fazendo da minha cabeça mesmo, fazendo, com entrevistas, né? O pessoal de lá, até que ficou pronto um esboço e eu mandei para a editora Palas. Aí a Palas, né, avaliou e gostou, né? E
e publicou o livro, né? Então o livro saiu, né? O livro chama-se Gaia com Luísa e a Trajetória do Jeje Marrim na Bahia. Foi um livro pioneiro, é o primeiro livro que fala sobre o Jeje Marrim, não existia outro livro. Em paralelo tinha o Nicolau Pares, meu amigo, que também pesquisava em Cachoeira. Várias vezes nós nos esbarramos pelas ruas de Cachoeira. Ele ia muito no Runtologia também. Mas o meu acabou saindo primeiro do que o dele, e o dele fala também sobre o Jeje Marrim. Mas o meu foi o primeiro pioneiro, né? Um livro despretensioso, sem ambição nenhuma. O objetivo era fazer uma homenagem para a minha mãe de santo. Em Colonfé, meu filho? Colonfé. Veja bem, eu tive o prazer de ler o seu livro. E percebi que ele é de um carinho muito grande, não só obviamente com a Gaiacu, mas também com as questões do Jeje. E o que o senhor poderia me dizer agora, até para o nosso público, a relação entre Jorge Amanjá, meu avô, e Gaiacu Luísa? Houve essa sua diáspora, né? Essa sua diáspora, como ela ocorreu no que tange as questões litúrgicas? Não estou com isso perguntando ao senhor questões de foro íntimo, nem querendo saber de fundo, nada disso. Então, somente nas questões emocionais. A minha iniciação lá na casa do falecido seu Jorge, eu não deu tempo de criar um amor tão grande, porque foram só 2 anos que eu fiquei lá. Sim. E nesses 2 anos, 1 ano, a casa ficou fechada, porque ele ficou doente e ele não recebia mais pessoas, né? Então, na verdade, o meu convívio com ele foi de 1 ano. Em 1 ano não deu para criar esse amor todo, como que eu tenho por Gaiacu Luísa, porque eu convivi muitos anos, né? Sim, A minha escola mesmo foi Runtologia, a minha escola foi Cachoeira. O que eu sei do Jeje, né, foi o que eu aprendi lá. Não desmerecendo, né, em hipótese alguma, o que foi feito aqui, né, na minha iniciação. Só que eu não cresci dentro do Axé, aqui no Rio de Janeiro. Toda a minha escola foi de lá. Eu só nasci aqui, né, por questões do falecimento dele, a roça fechou. E a minha passagem pro lá, eu, carente, sem ninguém, foi fácil. Quem não se apaixona por Gaiacu Luísa? Uma mulher empoderada, uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher onde chegava, não tinha quem notasse, uma mulher que gostava de ensinar. E eu gostava de aprender, e foi o casamento perfeito, né? Ela me deu até um título, um apelido, aliás, um apelido de professor, ela me chamava de professor. Não sei porquê, ela tinha mania de botar apelido nas pessoas, e o meu, ainda bem que era bom, né? Excelente, excelente. Porque outros não eram tão bons assim, não. O meu era professor, né? Me chamava de professor, não sei o que, ela falava, me achava muito inteligente e tal, meu branco, ela tinha essa coisa de me chamar meu branco pra cá. E aí foi isso, né? Então foi muito fácil se apaixonar por Gaiacu Luísa, muito fácil mesmo. Eu me vi ali na roça, né? Não vou dizer que foi um mar de rosas no início, tem esse, não vou dizer preconceito, mas esse fechamento, né? Quando eu cheguei lá, eles quase não tinham contato com o carioca. Hoje, né? Cachoeira e Rio é ponte aérea, direto. Sim. Mas no passado não era assim, eles não tinham muito contato, era um núcleo, né? O Runtologia era um núcleo negro, preto, né? E eu era o único branco. Eu cheguei lá, branco, né? Um homem, onde a maioria das vodunças eram mulheres, todas, né? Só tinha um homem, vodunce lá. E eu cheguei lá como segundo, a maioria mulheres, pretas, velhas de santo, né? E baianas. Eu tinha tudo para não ser no Runtologia, tudo. O universo, né? Foi contra tudo isso, mas estava escrito que ia ser. Sim, e aconteceu, eu fui aceito, o tempo foi passando, eu persisti, não foi fácil, né? Elas discriminavam, mas eu nunca fiquei com raiva disso. Eu acho que elas estão certas em fazer assim, que é uma forma de se proteger, de se blindar. Porque assim como eu fui bom, né? Uma pessoa boa, me considero, e fui bom por Runtologia, sou até hoje, eu poderia não ser e chegar lá e usurpar de tudo aquilo, né? Aprender e depois dar um chute neles todos. E isso não aconteceu, eu estou na roça até hoje. Faleceu a mãe de santo, entrou outra, e eu estou lá ainda e ficarei até o final. Mas não foi fácil, houve sim uma resistência, né? E compreendo perfeitamente, nunca fiquei chateado com minhas irmãs, mas com o tempo elas foram me aceitando, foram me entendendo, né? E foi isso. Então a minha adaptação lá foi fácil.
né, nessa questão, porque eu persisti, eu lutei, eu quis realmente estar ali, né? Foi isso. Ah, certamente. E o fato do senhor ter saído daqui, foi para o Rio, foi para a Bahia e recepcionou essa gama de conhecimentos, recebeu um apelido que muito tem a ver com o senhor de professor. Obrigado. Sensibilidade muito grande, só poderia vir de quem veio. Obrigado. E passa a ser o senhor aqui no Rio de Janeiro uma das fontes primárias do ontologia? A nível de pesquisa, né? Uma Sim. das fontes primárias. O que o senhor entende disso, dessa amálgama de conhecimentos? Eu tento reproduzir o GEG do Ontologia no máximo que eu posso, né? Eu não vou dizer que eu faço o GEG do Ontologia por completo, porque não tem como. É outro estado, é outra população, outra cultura, outro mundo, né? Então não tem como fazer igual tudo lá. Mas eu procuro fazer o máximo que eu posso, né? Preservar a origem, como é lá, para quem chega na minha roça saber ter uma ideia de como era no passado. Eu gosto do futuro, né? Penso muito no futuro, mas eu estou muito ligado ao passado, né? Sem me perder do passado, porque o passado, eu penso assim, o GEG já foi criado, já foi inventado o GEG foi inventado, o Candomblé foi inventado. Só nos resta copiar, seguir aquilo, para que a gente vai inventar uma outra coisa, para que a gente vai ter o trabalho. O trabalho pior, os primeiros negros já tiveram, que foi criar o GEG, criar o Candomblé, organizar tudo isso. Quem sou eu agora, que não tive nem contato com os africanos, para querer mudar, reconstruir, repaginar isso? Então não dá, eu procuro seguir o máximo do que eu posso, né? Algumas coisas que eu não posso, né? Vou tentando fazer o máximo aqui, dentro do Rio de Janeiro, mas me considero uma casa, né, vou dizer uma filial, né, uma casa descendente, né, que descende daquele axé. A sua casa hoje é aqui no Rio de Janeiro? A minha casa é no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, né, próximo ali Santa Cruz da Serra, no Jardim Barro Branco, mais precisamente. A casa tem 11 anos de fundação, foi fundada em 2011. 9 de janeiro de 2011, com a vinda, né, do povo de Cachoeira, sempre nas minhas festividades eles estão presentes. Eu faço questão e eles também fazem, porque nós somos uma casa só. O que tem lá, nós vamos daqui para lá, e o que tem lá, eles vêm para cá também. Então a casa tem 11 anos de fundação, foi fundada com a minha obrigação de 21 anos, e a casa está aí em pé até hoje, né, em plena atividade, né. Estamos aí tentando levar, resgatar esse GEG cachoeirano. Mantendo, né? Mantendo, tentando manter, né? Enquanto eu puder, eu vou mantendo, né? E o senhor tem ideia, assim, de colocar um outro livro, fazer outro trabalho desse tipo? Então, o outro livro eu não tenho não, porque eu percebo que as pessoas hoje não gostam tanto da leitura assim, elas preferem vídeos, preferem ver imagem. Audiolivro? Isso. Então eu não tenho esse projeto de fazer um segundo livro. Eu acho que foi porque estava escrito, e é o que eu falo, o principal ingrediente desse livro foi o amor. Foi o amor que me moveu e que me fez. Até hoje eu me surpreendo quando eu pego o livro e falo, meu Deus, eu escrevi isso. Eu fico surpreso, porque não sabe, estava escrito, veio do, sei lá, né? Eu vim predestinado para isso, para perpetuar, imortalizar a história da vida dela, né? Quer falar? Não, fica à vontade, por favor. Estou assim admirando, estou só acompanhando. Mas eu não tenho outro projeto de livro, no momento não, né? Eu gosto mais de documentários, né? Onde teve também esse documentário, né? Que foi feito pelo Mazé Michaud, que foi o Rundambenan, o Ninho da Serpente, um documentário que ele fez lá na roça, contando a história da roça, a implantação do Boitá, e o documentário era para ser um de 20 minutos, né, um curta. Quando ele veio me propor, né, eu falei, pô, mas da minha roça, acabou de abrir a roça, que história eu vou ter para contar? Falei, não, vamos fazer, vai ser pioneiro, eu também não sei fazer, foi tudo assim, um ensaio, ele nunca fez, e eu, tá bom, ele ficou lá o período de janeiro, e filmando tudo, depois ele montou, aí quando ele lançou um trailer assim, na internet, bombou, só o trailer bombou de visualizações. Ele falou assim, pô, Marcos, vamos, em vez de fazer um curta, vamos fazer um longa, tem material.
Eu falei assim, meu filho, é com você mesmo, eu nem me meti em nada. O filme não é meu, o filme é dele. Eu sou apenas o ator principal lá do filme, mas o filme é dele. Eu só vi, eu não quis nem ver antes o documentário. Eu só vi no dia da estreia, que foi no Teatro do Sesc, na cidade, foi bem legal, 450 pessoas, lotou, foi um evento bem legal que ele organizou. Tivemos patrocínios também, né, e que deu para poder fazer, buffet, né, e aí eu só vi naquele dia, junto com as pessoas também, o documentário. Eu tinha medo, né, eu disse, será que ele mostrou demais? Será que vão me matar? Se a cachoeira vai cair de pau em cima de mim, né? Mas, graças a Deus, eles estavam presentes também, todos gostaram. A primeira pergunta que eu fiz, o Gaio estava do meu lado, a primeira pergunta que eu fiz para ela, quando acabou, que todo mundo bateu palma de pé, né? Aí eu virei para ela assim, ela me abraçou e falei assim, Gaco mostrou muito. Ela falou, não, tá bom. A minha preocupação maior era essa, né? De mostrar o que não pode ser mostrado, né? Porque a cachoeira é severa em relação a isso, né? Embora às vezes até mostre um pouco, né? Mas eu tinha essa preocupação. Então teve esse documentário, Ninho da Serpente, que até hoje tem muitas visualizações, também foi um documentário pioneiro, primeiro abordando o Geis de Marim. E aí veio agora um segundo documentário, que deve sair esse ano. O documentário chama-se Aidunum, que foi uma festividade, né, que eu implantei na minha roça, uma festividade para Zansu. Não é o Lubagé, não é nada disso, nem sei fazer o Lubagé, nem que eu quisesse, eu nem sei fazer. E nem quero aprender a fazer, porque eu tenho medo de quando eu ficar velho, vai ficando meio gaga, aí começar a pegar coisa das outras nações, a implantar na minha, então eu tenho esse medo, sabe? E aí eu não sei fazer o Olubagé, então é uma festa para Zansu, que eu implantei, que já existia no Runtologia, mas não tinha um nome, e eu implantei esse nome, eu criei, pedindo ajuda a africanos, beninenses, amigos meus, e eu implantei esse nome, o Aidunum, né, que é comida à terra, comida ao dono da terra, que é Sacpatá, o Vodun Sacpatá. Então eu fiz e no mês de outubro tem essa festa. Então o documentário é sobre essa festa. Por que eu criei essa festa? Por que houve a necessidade de criar essa festa, né, por conta de uma... Aí vocês vão ver no documentário, o motivo de... Não foi do nada também, né, não foi do nada. Foi uma bênção que eu recebi de Sacpatá. E eu acabei, né, criando aqui no meu axé. Mas no Runtologia já existia. A Luísa, quando inaugurou a casa dela, foi com uma festa para Zansu. E no Runtologia, atualmente, eles fazem uma festa para Zansu. Festa, quando eu falo candomblé, onde ele come. De 3 em 3 anos eles fazem. E aí eu passei a fazer todo ano, com um nome, né? Porque não tinha um nome, né? Porque em janeiro a gente falava assim, o Boitá em janeiro, a fogueira. E o do velho, né? Falar festa do velho, né? Festa me lembra 15 anos, casamento, assim. Aí eu falei, não, vou criar um nome. Aí eu fui. Aí criei esse nome, Aidunum, que já foi copiado aí, já copiei. Copio já tudo, tem, já. Mas eu não me estresso, não me igual dão crédito. É igual na mídia, né? Nada se cria, tudo se copia. Vamos que vamos. Desde que deu crédito a quem realmente tinha que ter. Tá, pior que não dão. Não, mas tudo bem, né? Deus está vendo. Quantos filhos de santo tem o Meditor Marcos? Ou seja, Becém? Então, eu não conto. Eu acho da azar. Minha mãe falava isso, né? Da azar. Eu não sei para precisar, eu não conto. Eu acredito que em torno de 100 filhos. Deve ter uns 100 filhos. Né? Agora netos também, muitos netos, bisnetos e assim vai, né? Eu tenho filhos com casa aberta, né? Já abri casas para filhos de santo, para filhos, estou abrindo outros também. Mas tenho 5 filhos com casa aberta e outros em construção ainda que não foram inauguradas. Mas eu acredito que uns 100 filhos de santo eu devo ter, sim. Não sei dizer certinho, não, né? Não, como eu falei, não conto, né? Então, Pode ser que falava isso, não é pra contar. não conto. Quando me pergunta, eu chuto também. Eu imagino assim, né? Mas tem uma história dessa. Mas é muita gente. Teve épocas assim, quando eu fiz meus 30 anos, só na roça ficaram 239 pessoas. Dentro da roça, era muita gente. Quando começou o candomblé não precisava vir ninguém. Só os filhos de santo netos já enchiam, já enchiam, não precisava de convidado, né? Mas é difícil administrar, a fila para comer, nossa, eu comia, já acabava, estava quase jantando, ainda estava a fila do almoço lá.
né? O ruim é dormir, né? Onde vai dormir esse povo todo, né? É complicado. Você está deitado. Se você levantar para ir no banheiro, quando você volta, pronto. Já tem um no seu lugar. Próxima noite. Aí eu sou obrigado a alugar casas no entorno da roça para poder abrigar. Vem ônibus também, pessoas dormem no ônibus, eu fico uma pena, né? Eu estou lá na minha caminha, mas a pessoa está lá na cadeira do ônibus, né? Mas às vezes a gente não acha casa assim. Em Caxias, que você falou, Caxias, né? Santa Cruz da Serra. O mais conhecido ali é Santa Cruz da Serra. Perto da falecida e saudosa Mindareuá, logo adiante. Fica ali a roça, né? Gente, a gente vai dar um tempinho para beber uma água, tomar um café, a gente já volta com o editor Marcos de Becém. Editor, Sim. Santa Cruz da Serra, eu entendo ser um dos lugares mais agradáveis no Rio de Janeiro, mormente no que tange as casas de candomblé. Lá, como a sua casa é instalada lá naquela região, Sim. o senhor consegue desenvolver bem as suas questões litúrgicas lá, inclusive com relação a algum ponto fora da curva no que tange a intolerância religiosa, essas coisas? Sim, essa região, né, Santa Cruz da Serra, que é o primeiro bairro ali, entrando naquela região, depois tem Parque Paulista, Parque Equitativa, Jardim Barro Branco, Jardim Rotes, e assim vai, vários subbairros ali. Eu fico no Jardim Barro Branco, logo depois, né, da saudosa Mindareuá. Mas tem outras casas ali também, né, tem seu Oswaldo, que é em Santa Cruz da Serra mesmo, Oswaldo de Xangô, tem Meditor Helena, né, com Helena de Danque ali no Parque Paulista também. Tem o Axé Bombochê, que é em Santa Cruz, do outro lado de Santa Cruz. Tem Mãe Sandra também ali, bem pertinho da minha roça, ali no Jardim Barro Branco. Tem grandes casas ali e grandes sacerdotes naquela região. É uma região privilegiada realmente. Nós temos a cachoeira, né, ali da Taquara, do bairro da Taquara, e temos isso de bom, e muito mato, né, para poder usar, mato para pegar folha, mato para despachar também, para as obrigações. Então é uma área privilegiada. Na minha roça ali, no meu pedaço, eu não tenho problemas de intolerância religiosa, não tenho problemas com evangélicos, não tenho problemas com bandidos também, porque isso é uma realidade do Rio de Janeiro, né? Na minha região, até hoje eu nunca tive nenhum caso, né? Na minha rua só tem a minha roça mesmo, eu sou bem quisto pelos vizinhos. Eu não tenho, os vizinhos frequentam a casa também, como visita, não tenho nenhum filho de santo ali na minha rua, mas é uma área privilegiada sim, com mato, com clima bom, cachoeira, é uma área abençoada mesmo, né? Propícia para o nosso jeje, né? Sim, propícia para o jeje, né? O jeje tem que ter muita árvore, muito mato, então é uma área propícia, né? A minha roça já foi até mais no passado, né? Mas com o aumento do número de filhos, eu fui obrigado a construir, né, mais quartos, mais cômodos para abrigar essas pessoas, e as visitas também. No período de festa vem pessoas de vários estados do Brasil, né, para visitar e se hospedam na roça. Então eu tive que construir. Com isso eu perdi um pouco também, né, da área do mato, de árvore, né, então hoje eu fiquei mais restrito, mas o entorno é bem favorável mesmo, né, na roça mesmo ainda tem algumas árvores que dá para os atiçais, dá para fazer o jeje, né, que eu gosto. Sim. Me fale assim um pouco, que o senhor teve uma passagem, lógico, com Gaiacu Luísa, né, considerada uma das maiores sacerdotisas do jeje, né, de Cachoeira, em torno de todo Salvador, né? E como é hoje viver ao lado da sua Gaiacu atual, né, Regina, né? Uhum. Tá nesse mesmo nível de carinho, de amor, que acredito que esteja. Fale um pouco dela. Então, Gaiacu, substituir Gaiacu
Luísa foi muito difícil, né? Imagine substituir, complicado, né? Que era uma mulher muito amada, querida, com uma personalidade forte, né? Então não foi fácil não substituir. Herdar a roça de candomblé é muito complicado, né? O ideal é você abrir a sua, mas quando você herda, a sua missão é dar continuidade ao que já existe. Você não pode mudar. Você foi escolhida para sentar naquela cadeira para ser a continuidade da sacerdotisa que fundou. Então você tem que dar continuidade àquilo. É difícil mudar o que já estava estabelecido, né? Quanto a Gayaku Regina, a princípio ela era minha irmã de santo, né? E depois ela sentou na cadeira, ela foi escolhida, né? Devidamente, né? Eu dei total apoio à escolha dela, né? Para ser a herdeira, e ela vem reinando magnificamente. É um outro tipo de personalidade, ela é mais calma, mais centrada, mais contida, mas não menos amorosa que Gayaku Luísa, né? Afinal, ela é sobrinha carnal. Gayaku Regina era filha do irmão de Gayaku Luísa, né? Então conviveu com Gayaku Luísa desde pequena, né? Antes de se iniciar, ela já era abiã 18 anos da casa e já desempenhava funções administrativas dentro da roça, né? Ela já ficou até o final com a tia. Então, ela é ótima também, né? Ótima Gayaku Regina, né? Também não tem o que queixar. São personalidades diferentes, cada uma com seu jeito, mas são todas duas maravilhosas. Fale assim pra gente de alguma coisa que lhe emocionou muito dentro do axé, uma coisa que foi pro senhor, assim, vamos dizer assim, maravilhoso, que o senhor adorou, que o senhor pensa nisso até hoje com relação... Do axé que você fala, qual? Do axé Runtologia, lá Runtologia. da Runtologia, né? Foram tantos momentos lindos ali, e são até hoje, né? A gente precisa falar disso. Sim, vou pensar. Olha, durante anos, quando eu entrei para a roça, né? Então eram 3 becens, já tinham 2 e comigo com o meu 3, né? 3 dan. As 2 mais velhas do que eu, né? Então, na hora do rum, quem cantava é sempre o vodum da mais velha. Então, meu pai nunca teve a chance de cantar, puxar suas próprias cantigas. Não que não soubesse, mas se tem a mais velha, cabe isso ao vodum mais velho puxar. Então, durante anos e anos, quem puxou as cantigas foram as mais velhas. E aí teve um ano em que uma não foi, que estava adoentada, e a outra foi, mas a pressão subiu, não vestiu o vodum dela. E só saiu o meu, né? O meu pai para dançar nesse ano. E meu pai dançou e aí puxou as cantigas, né? Ele que comandou o rum dele. Ok, no final, quando acabou, depois de tudo, né? Quando a gente acorda, né? A gente acorda domingo, a gente acorda quinta-feira, né? E aí, quando a gente acordou do santo, né? A gente acordou, vai tomar a benção a Gayaku, fui lá na parte de cima, na sala dela, tomei a benção. E aí, quando eu bati cabeça, tomei a benção, ela foi, me puxou assim e ela me abraçou, né, Gayaku Luísa? Ela me abraçou e me deu assim, parabéns, parabéns, meu filho. O seu pai está pronto, você está pronto, está formado. Seu pai foi lindo, não sei, me deu, não lembro bem as palavras, que me emocionou. Então foi um momento que eu lembro com muito amor, sabe? Esse reconhecimento, né? E pela paciência do meu vodum também, de saber esperar a hora dele. Levou anos para ele poder cantar, mostrar que sabe puxar as cantigas e dançar sozinho. E aí o rum foi até, segundo eles, não é melhor, maior, porque eu, mais novo, e elas já eram 2 senhoras, né? Então o vodum delas não conseguiam dançar tantas cantigas assim quanto o meu. E no fundo meu pai ficava meio que prejudicado, que era obrigado a dançar menos por conta das outras, né? Mas a educação do vodum não ia reclamar, não ia mandar encostar as outras para ele dançar. Se elas não conseguiam mais, elas comandavam, né? O vodum delas que comandavam o rum. E aí, quando foi meu pai, ele pôde se espalhar, dançar à vontade, por estar numa matéria mais nova como eu. E aí, esse foi um momento muito bonito, né? Dela me dar parabéns, né? Sobre isso, né? Do meu vodum ter conseguido, né, se mostrar e saber esperar o momento dele, a hora certa. Foi um momento que me marcou bastante também na Runtologia, foi esse. Marca tanto positivamente, como às vezes marca negativamente. De uma forma geral, a gente sabe que os sacerdotes sofrem decepções,
né? Assim como a gente também sofre. E qual foi o pior momento que o senhor acha que teve dentro do culto? Do ontologia, você está falando? Geral. Pior momento para mim foi quando eu soube que Gaco Luiza faleceu. Foi o pior momento para mim, né? Eu não vou dizer, quando eu soube que seu Jorge faleceu, eu estava em Cachoeira. O dia que ele faleceu foi o dia que eu conheci Gaco Luiza. Olha como parece uma transmissão, né? Uma continuidade. Eu estava em Cachoeira e aí estava lá conhecendo Gaco Luiza, e nesse dia, quando eu voltei para o hotel, que veio a notícia que ele tinha falecido. No dia que ele faleceu foi o dia que eu a conheci. Olha que, né, engraçado, que parece que ela deu essa continuidade, né? Mas eu não senti tanto como ela. Como eu falei, talvez pelo tempo de convívio. O dele foi somente 2 anos e ela foram muitos anos, né? A vida toda ali. Então, quando ela faleceu, eu estava no trabalho e veio a notícia, ligaram, né, para mim, falaram que ela tinha falecido. Aí eu fiquei desesperado, fui no banheiro, comecei a chorar. E aí eu fui na minha chefe, na minha gerente, né? Eu era psicólogo de uma empresa. E eu falei que a minha avó tinha falecido. Eles sabiam que eu tinha uma avó na Bahia, porque eu viajava tanto, mas não sabia que essa avó era uma mãe de santo, uma sacerdotisa. E aí eu falei que minha avó tinha falecido, eles viram que eu estava muito abalado e me liberaram, e eu voltei para casa, eu peguei uma van e fui embora para casa. Quando eu estava na van, aí o meu celular tocou, né? E era a Palas, né? Uma funcionária da Palas me ligando, dizendo que o livro tinha sido, já estava com data para lançamento. E era um sonho disso, né? Ela vivia me cobrando isso. Ah, cadê o livro? Cadê o livro? Mas não dependia só de mim, dependia da Paula. Tinha todo um cronograma de livros na frente, né? E eu não sabia mais o que dizer. Parece que ela estava esperando esse livro, né? Que nesse livro, e ela não chegou a ver, ela achava que nesse livro, nas muitas entrevistas que eu tenho gravado com ela, ela fala muito tudo o que ela quis falar e nunca pôde falar. Todo o desabafo dela, todas as mágoas com as pessoas, todas as verdades, né, dela, ela fala nisso, né? Só que tudo não. Muita coisa não estava no livro. Eu não ia fazer um livro falando sobre isso, não era o objetivo. Mas ali ela achava que ali era a hora, o livro seria a hora do mundo saber a verdade dos acontecimentos da vida dela, das perseguições, né, que ela sofreu durante toda a trajetória dela, e não era isso o que tinha no livro, né? Então ela queria muito esse livro. Parece que quando morreu, o espírito foi lá na Palas e liberou o livro, que parece no mesmo dia, uma coisa impressionante. E eu dentro da van, chorando ali, calado, com a van cheia, você dentro de uma van, tocou meu celular, era uma funcionária da Palas dizendo que já queria marcar a data para lançar o livro. Aí eu virei e falei assim, olha, muito obrigado, mas eu não tenho mais intenção de lançar o livro, né, porque vocês demoraram tanto que minha mãe de santo até faleceu. Então, aí a menina ficou sem graça, assim, eu com raiva, né, e desliguei o telefone. Aí fui para casa, e no dia seguinte eu pensei melhor, né, e falei assim, não, eu vou pedir desculpa à garota, que é o funcionário, não tinha culpa de nada, da minha agressividade, com a raiva que eu estava, né, ali, a mágoa do falecimento da minha mãe de santo. E aí eu liguei e teve o lançamento, o livro retomou, marcamos todo o processo de lançamento do livro, né? Mas foi um momento muito triste para mim. Eu não pude ir para o enterro dela, o enterro parou a cidade toda parou, foi o prefeito, foi a Boa Morte, tem as fotos, é impressionante. Parou a cidade o enterro dela, mas eu não pude ir porque eu trabalhava, não tinha como eu ir, eu cuidava de processos seletivos de outras empresas, não tinha como eu me ausentar. Então eu não fui para o enterro dela. E foi um momento muito triste isso. E quando eu retorno, né, um ano depois, para eu também entrar na roça e saber que ela não estava mais na roça, foi muito triste mesmo. Mas mesmo assim eu continuei na roça. Não vou sair, vou continuar. E estou lá até hoje, né? Até hoje ela é muito viva, muito presente ainda na roça, né? Muito presente na roça ainda. Perfeito. Ainda que tenha sido uma tristeza, evidentemente, e também, lamentavelmente, passei por experiência bastante similar, a gente percebe que houve um ensinamento nisso tudo, né? No dia da passagem dela para um outro plano espiritual, o seu livro surge, né? Ele nasce, né? Isso. Houve um renascimento, um nascimento propriamente dito. Mas nosso pai Bessem,
o senhor, quando esse povo todo vai ver Pai Bessem aqui no Rio de Janeiro dançando de uma forma magistral e perpetuando toda essa cultura, todo esse amor que o senhor nutre pela Gaiacu Luiza? Então, meu pai, né, vem sempre em janeiro, né, primeiro candomblé de janeiro, né, geralmente eu faço no primeiro domingo de janeiro, é a festa do meu pai, segundo domingo Boitá, porque o terceiro e o quarto é lá em Cachoeira. Eu saio daqui e vou para lá, eu fico um mês dentro da roça, 15 aqui, 15 lá. É um mês vivendo, onde são 4 candomblés durante o mês todo, 2 aqui e 2 lá. Então, quando termina tudo aqui, começa lá. Então, meu pai ele vem sempre nesse primeiro candomblé, né, onde sempre confirma Ogãs, Zequete, ele sempre sai para dançar, né, e fica o candomblé inteiro. Então as pessoas podem ver sempre nessa data, né, uma festa que enche bastante, as pessoas vão para ver meu pai, né. Ou então em Cachoeira, que lá eu sou filho, apesar de ser aqui eu ser o sacerdote, lá eu sou filho, e eu acho bonito isso, né? Eu sou grande, eu sou o rei, eu sou o dono da minha casa. Lá eu sou filho. Lá eu não sou pai de santo, né? No Geis tem isso, só tem um sacerdote. Cada palácio só tem um rei. Eu não sou rei lá, né? Eu sou o rei da minha casa. Lá eu sou filho e eu fico na condição de filho, manifestado direto, virado direto, como um iaô de 1 ano. É a mesma coisa. Nós somos filhos, né? Então só tem um líder, né? E a líder lá é ela, e na minha casa sou eu. Então lá eu fico, a chance de ver meu pai é aqui no Rio, né, em janeiro, ou janeiro lá em Cachoeira, onde eu estou lá todo ano, né? Estou lá nas festividades, né? Existem umas diferenças, né, com relação ao candomblé de Salvador, com relação ao candomblé do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e tal. A gente observa que em determinados axés tradicionais, não sei como funciona no Runtologia, o senhor que vai dizer pra gente, né? Lá a Gaiacu usa bata, então o filho de santo não usa bata. Isso. Porque a Gaiacu está de bata. Né? Isso. E algumas outras coisas que acontecem dentro do axé que as pessoas não fazem respeito ao sacerdote ou à sacerdotisa, que no caso, né, lá é sacerdotisa, e aqui não se faz porque lá faz, né? Quando o axé matriz toca, não se toca. E muitas coisas que vão acontecendo dentro da casa matriz que não pode acontecer no mesmo momento aqui no Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, Belo Horizonte. Como é visto isso, já que a gente vê que o Rio de Janeiro não tem esse mesmo processo? É estranho para o senhor? É estranho, né? Para mim é estranho, porque assim, quando lá toca, eu não toco, não porque para não tocar junto, porque eu tenho que estar lá, é minha função estar lá, como filho eu tenho, como é que eu vou tocar aqui? Eu tenho que ir para lá, eu tenho, né, eu sou uma formiga lá, daquele formigueiro, eu tenho que ir lá fazer a minha parte, né, como vodunce da roça para perpetuar, para que o jeje não acabe, né? Então o vodunce, eu faço a minha parte, para manter o candomblé lá. Eu vou lá, faço minha parte de filho de santo, que é o que me cabe ali. Então eu vou e faço a minha parte. Se eu tocar no mesmo dia, eu não vou poder ir. E eu faço e levo os meus filhos para lá também. Toda vez que eu vou com um grupo de pessoas. Até vezes que eu levei 18 pessoas. Sempre levo umas 10 pessoas comigo. Filhos ou gãs para aumentar, para dar força lá. E eles querem ir também, conhecer a matriz, né? Porque o que faz lá, faz no meu. Nós falamos a mesma língua. Eu acho que o que faz uma casa ser uma filial, uma casa descendente da outra, é falar a mesma língua, que o filho possa se sentir igual estando nas duas casas. Né? Lá ser uma coisa e na filial ser outra, completamente diferente, né? Então é complicado, acho que o que faz é isso. Agora, quanto à bata, sim, né? A mãe de santo lá, só ela usa bata, né? As outras filhas não ficam para poder destacar, para ela ficar, para saber, para você chegar lá e identificar quem é a sacerdotisa. Na minha casa, eu não uso bata, né?
E mesmo assim, as filhas de santo não usam bata. Eu não adotei isso, né? Bata, para mim, né, no meu axé, é sinônimo do sacerdote. Somente a sacerdotisa usa bata. As minhas filhas de santo, quando estão na minha casa, elas não usam bata. Elas, se tiverem casa aberta, e algumas têm, elas usam na casa dela. Na casa delas, elas usam a bata. Na minha casa, ela está na condição de filha. E filha não usa bata, entendeu? O bonito, eu acho, do Jeje é saber isso, a condição. Ali eu sou filho, ali eu não sou pai. Eu posso ter 200 filhos de santo, sei lá quantos, mas ali, no Ontologia, eu sou filho. Eu não sou sacerdote, eu sou filho ali, eu estou nessa condição. Eu sou o rei na minha casa. Isso eu acho bonito também. E como o senhor vê esse questionamento, né, que se dá por aqui, de algumas críticas, não vou generalizar nada, mas com a questão do pano de cabeça e pano da costa em homem? No meu axé não usa, né? No Ontologia, nem na minha casa, eu nunca usei um pano da costa, nem na cintura, nem no ombro eu uso, Não é uma prática do meu axé. Nem pano de cabeça. Eu uso pano de cabeça quando eu dou borique, não vai cair as coisas da cabeça. Com certeza. Mas fora isso, eu nunca usei pano de cabeça em candomblé, né? Eu uso o gobi, né? O filá, equeté, como chamam. Mas eu não uso. No meu axé não tem essa tradição, né? Os outros usam, né? Aí é a escola de cada um. Eu repito a escola da minha casa. Na minha casa não usa, no meu axé não usa, então eu não uso. Então nenhum filho de santo meu usa pano da costa, nem na cintura, nem no ombro. Pano da costa somente para as vodúncias. Se a sacerdotisa, ela usa o pano da costa na cintura, para poder mostrar mais a bata. E também se ela usa no peito, fica meio escorregando, porque a bata sempre é de um tecido mais fino. Por isso que ela usa na cintura. E a vodúncia usa no peito o pano da costa. Entende-se que esse elemento, né, esse material, é para proteger a parte sexual da mulher. Tem muitos professores aí, doutores, cada um dá uma explicação, aí mostra a foto da África, onde o africano está usando. Engraçado, o africano. O africano usa, né? E usa em outro formato, em outra ocasião, em outra, né? É complicado, é muito complicado. Ela fala assim, na África usa. Na África onde? A África é um continente. Né? Na África onde? Em que país? Em que cidade? Em que templo? Então você tem que... Né? A África é generalizar demais. A África é um continente. Não é? Então é complicado. Então eu não uso, né? Os que usarem, né? Aí cada um com o seu cada um. Não foi a escola que eu tive. Eu não recebi essa escola, essa aula de pano da costa e pano da cabeça eu faltei. E eu não uso. Nunca nem imagino eu usando assim, né? Nunca passou na minha cabeça. A pessoa tem que professar aquilo que vem do seu axé como ensinamento para passar para filhos, netos, e tal. Senão acontece que vira uma... eu sou a favor disso. A casa filial tem que seguir as normas e regras da casa matriz. Tem que falar a mesma língua. Se na matriz faz uma coisa, na filial faz outra, aí é complicado, né? Aí é complicado. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Hoje nós estamos com uma... talvez por conta da globalização, com esse acesso da cultura muito mais fácil, né? Hoje nós temos um computador, temos uma série de mecanismos, de ferramentas que auxiliam na cultura e, por via de consequência, no culto. Algumas confusões, algumas identificações, elas acontecem naturalmente. Oxumaré Bessem. O senhor tem a dizer, senhor Mejitó? Sobre essas divindades? Essas divindades? Para mim é a mesma divindade, cultuada de formas diferentes, né? Cada um cultua de uma forma, né? De um culto separado, mas no fundo é o arco-íris, né? É o vodum serpente, né? Formas diferentes de cultuar uma mesma divindade, né? De lugares diferentes, para mim é a mesma coisa. Canta-se diferente porque naquele local usa aquela determinada língua, né?
Então, para mim, é a mesma divindade, né? Então, talvez o Oxumaré fosse essa parte de Dan que pegou e ficou um culto mais reduzido. Eu vejo no Queto um culto reduzido de Oxumaré, onde Becém no Girge é um culto bem mais amplo, né? Bem mais amplo. Então, mas para mim, mesmo a divindade cultuado, eu sou, né, de Dan, mas na hora de hoje, quando canta Oxumaré, eu fico de pé, em pé no candomblé, que eu vá, porque para mim é aquela mesma divindade cultuada de forma diferente. Sim, senhor, obrigado. Vamos beber uma águazinha e já voltamos. Meu editor, Sim. Mais uma vez, então vamos fazer uma pergunta que é bastante recorrente. Parece que a gente está tentando massificar alguma ideia, mas me perdoe, eu tenho que perguntar sobre as questões de intolerância religiosa. A sua visão, como o senhor encara todo esse problema que nós vivemos aqui no Brasil? É muito triste, né, isso, né? As casas serem perseguidas, apedrejadas, queimadas até, parece até coisa da Inquisição, voltar, né? Voltar para um tempo que já passou. Graças a Deus, né, eu nunca sofri nenhuma intolerância assim na minha roça e nem pessoalmente. Para não dizer na roça que nunca teve nada, uma vez uma filha de santo pediu um Uber. O Uber chegou na porta, quando viu que ela estava vestida com roupa de santo, e foi embora, né? Deu uma desculpa, né? A única coisa, mas de menos isso, né? Frente a tantas outras coisas piores que acontecem pelas outras roças. Eu rezo, fico nessa preocupação, né, de ter isso na minha roça, mas graças a Deus eu não tive nem na roça e nem comigo, né? Mas é muito triste isso, é um absurdo. E aí, para poder me proteger, né, o caminho é legalizar a sua roça. A sua roça está legalizada, com tudo legalizado, tudo certo, até para você ir reclamar, você existir para o Estado. Porque se sua roça não tem registro nenhum, não tem CNPJ, você nem existe, você vai reclamar com quem, aonde? Então, para que você seja realmente uma entidade, você precisa que a sua roça esteja registrada, com todos, né, documentação em dia, para que você possa dar queixa, para que você possa ser assistido, né, pela polícia, né? Certo. Então, o caminho é esse, é legalizar, se legalizar, ter o estatuto, ter o registro, CNPJ, tudo certinho, até para você poder pleitear, reclamar dos seus direitos, né? Então, lá na roça, tudo é legalizado, né? E eu tenho esse medo, eu tenho essa preocupação de acontecer alguma coisa com a roça, porque é uma área também, assim, onde há muitos evangélicos, né? Não estou crucificando os evangélicos, podem vir de qualquer lado, né? A intolerância. Mas eu tenho muito medo disso, eu tenho medo, não vou mentir. É o medo de todo mundo, né? Com relação a essas questões. Mas que bom que o senhor tem esse posicionamento e não vivenciou qualquer experiência negativa nesse, de não ser essa pequena... um Uber ia embora, não foi nem comigo, foi com a filha. A filha entrou, falou, o Uber foi embora. Falei, porque você tava com essa roupa, assim. Por isso, né? Foi um infeliz qualquer lá. Bastante infeliz. Né? Com relação às diferenças, vamos assim até dizer, diferença de culto, né? O que é que o senhor observa, por exemplo, que não acontece no seu axé, mas acontece no axé do vizinho? Se bem que as diferenças estão aí e devem ser respeitadas, né? Sim. Mas existem coisas que é normal aqui e que não é normal para o senhor. Pode falar alguma coisa com relação a isso? Sim, né? O meu candomblé, o jeje que eu pratico é um jeje muito atípico, né? Um jeje comum, né? Muitas pessoas vão na minha roça e falam, eu nunca vi um jeje nesse formato, desse tipo, né? Porque a maioria não são. Não que o meu esteja certo e o outro esteja errado, nada a ver. São escolas, caminhos diferentes, cada um com a sua verdade.
Mas uma coisa, eu noto assim que no meu axé, no Runtologia, na minha casa, a gente faz muito o candomblé voltado para o vodum, onde o vodum é o principal. Quem tem que estar satisfeito é o vodum, quem tem que estar feliz é o vodum. O candomblé é feito para o vodum. E eu vejo em outras casas que o convidado é o principal, faz candomblé, parece que é para o convidado. Está preocupado em servir a comida deliciosa, maravilhosa, um banquete, né? Para o convidado, é a bebida para o convidado, né? E o convidado tira até ele do salão para comer, né? Como no meu lado não é assim, né? O principal é o vodum. Quem vai no meu candomblé, ele vai para assistir o vodum. Ele não vai para jantar. Quando eu convido para assistir o candomblé, para você ter a honra e o prazer de ver o vodum dançar e receber, né, as bênçãos dele. Eu não chamo para jantar. Né? O jantar é um plus, é um bônus a mais que o convidado ganha. Então, eu vejo por aí assim, que em outras casas não são bem assim. Não estou dizendo que a minha é errada, não. Eu faço a escola que eu aprendi. Em Cachoeira é assim, o vodum é o principal. Essa é uma diferença, entre tantas outras, né, que existem. Essa é uma diferença que eu noto do meu candomblé para os outros candomblés. Quem tem que brilhar é o vodum. Se você for embora e não comeu, sinto muito. Você perdeu, deixou de comer um vatapá, um xinxim de galinha, um xinxim de bode, um amalá, o que seja a comida, que é sempre de santo, né? Nós sempre oferecemos a comida de santo, não temos outro tipo de comida. É a comida que o vodum come, né? Lá em casa a gente come, eu costumo brincar assim, nós comemos o resto do vodum. O convidado come a sobra do vodum, porque a comida que é arriada para o vodum, né, vamos dizer, um amalá, né, um quiabo, fevi, né, em Fombê, o quiabo. Então nós fazemos o amalá, só que são 2 caixas de quiabo que nós fazemos o amalá, no fogão de lenha, panela de barro, todo o protocolo. Desse amalá, quando está pronto, nós tiramos uma gamela e colocamos no pé, né, da família Revelso, do vodum que vai comer. A sobra é que é servida no candomblé, só que a sobra é muita, né, porque é para dar para os convidados todos. O primeiro que come é o vodum. Então o convidado, ele comunga da comida do vodum, é a mesma comida. Então nós vamos comer após o candomblé o que o vodum deixou, a sobra. E fica na panela, é claro. E assim com o xinxim, com as galinhas, né, do axé, com os galos que são oferecidos aos voduns. Todas as comidas, né, o molocum, as comidas do candomblé. Nós comemos a mesma comida do santo, a mesma comida no final. Então não temos outro tipo de comida. Nada contra quem coloca outro tipo de comida. Perfeito. Na minha casa não tem. A única comida diferente, mais assim, é a feijoada, que é uma comida, né, que os negros aqui, escravizados, criaram com restos de porco e criaram a feijoada, né? Então é a feijoada. Então, se a pessoa, não como dendê, você tem a opção de comer a feijoada. Não como feijoada? Então, meu filho, não sei, vai embora. Sinto muito, como o doce só, então, né? Nós oferecemos doce, são das frutas da roça, da própria roça, é a banana, é o coco. A gente vai pegando, aproveitando as frutas da roça, a fruta que é do vodum, da árvore do vodum. Então esse é o tipo de comida que a gente oferece. Então isso é um diferencial das outras. Nós não temos bolo, não temos salgadinho. O salgadinho que a gente oferece é a acarajé, é a abará. Os doces são os doces assim, a caça-doce, lelê. São esses tipos de comida. Nós não somos melhores, nós estamos certos ou errados. Não, é a nossa tradição. A minha vida toda foi essas das comidas que eu vi no Runtologia, é o que eu reproduzo na minha roça. Não que eu não vá na sua casa, eu não vá comer outro tipo de comida. Se botar bolo confeitado, eu vou comer, o que for, eu vou comer, né? Mas na minha casa não há essa tradição de ter essa comida no dia do candomblé. Então esse é um diferencial também. Eu já estive lá numa festa do pai lá. Não comeu essas comidas? Não, essas comidas que... Muito bem feita, por sinal. E manda vir acarajé de Salvador, acarajé não, desculpa, o camarão de lá, vem o camarão de lá, que é o camarão melhor, o dendê vem de lá, tudo eu trago de lá. Inclusive, a oportunidade, né,
que eu tive de conhecer Gaeco Regina, Ah, foi quando você me apresentou sim, pela sim. primeira vez, que eu não conhecia pessoalmente, só de nome. Isso. E foi muito legal, gostei muito. É. E tá dando água na boca, hein? É. Com certeza. Uma outra diferença, assim, também, falando das diferenças no candomblé, é a obrigação de 7 anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando um filho de santo dá a obrigação de 7 anos, ele recebe a cuia, né? Recebe a autorização, né? Para poder se tornar um pai de santo, né? Tem essa entrega da cuia, ele vem acordado. E no meu jeito não tem isso, né? Não tem essa aí. O vodunce só recebe a cuia, né? O título de rumbono, quando ele abre a casa dele. Então, rei está ligado a palácio. Você só é um rei ou uma rainha quando você tem o seu palácio. Você não pode ser rei nem rainha no palácio dos outros. Então, na obrigação de 7 anos de um vodunce, o vodun vai comer, é uma obrigação normal. Ele não vai receber. A única coisa que ele recebe, se ele assim quiser, é o jogo de búzios, para ele passar a jogar búzios e ir formando a equipe dele, formando os clientes dele, formando, né, ter os seus seguidores para um dia abrir a roça dele. Se assim ele quiser, pode ser que ele não venha com essa missão, com essa sina, né, com esse karma de abrir casa de santo, né? Então, só entregue no dia da inauguração, quando inaugura a roça dele, que é criado um palácio, vai inaugurar aquele palácio, aí ele é sentado como rei ou como rainha, aí ele vai ter um palácio para ele comandar. No dia da inauguração, ele recebe a cuia dele, que são os direitos, né? Eu costumo brincar que a cuia é como se fosse uma coroa, né? Então ele recebe a cuia e a coroa dele de rei ou rainha, e é ali que ele vai se tornar um sacerdote. Então a obrigação de 7 anos não é sinônimo de ser um rumbono, de ser um sacerdote, né? Então essa é uma outra diferença também. Eu faço assim porque no Runtologia é assim, eu sigo as normas e regras de lá também, né? Então essa é uma diferença, é uma outra diferença também que eu vejo dos candomblés, do meu para os outros candomblés. Lembrando que não é que o meu esteja certo e o outro errado. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua tradição, cada um com a sua escola. Eu só recebi a minha cuia o dia que eu abri a minha roça, e aí no dia da inauguração eu recebi o meu posto de sacerdote, né? Onde eu recebo a cuia, a navalha, a tesoura, para aí sim eu começar a exercer a função de sacerdote. Antes eu era apenas apenas não, né? Eu era o vodunce com obrigação de 14, né? No caso do meu, que foi na de 21. Mas poderia ser antes, sem problema nenhum. Poderia ser na própria obrigação de 7 anos também isso. Desde que eu abrisse a casa. Perfeito. Eu posso dizer, esse rigor litúrgico, né? No sentido mais positivo possível do termo. Menos sacerdote tem, né? Porque hoje em dia tem mais pai que filho, né? Perfeitamente. É muito sacerdote que são sem ser, que não exercem, ganham à toa aquilo, não vão nem usar. Vai pegar aquela cuia, guardar no armário, colocar na estante e não vai nem usar aquilo, né? Perfeitamente. A gente tem bastante contato e entendo também, ainda que, minha opinião, não seja tão João Pejigano, não tem nada a ver, mas também entendo dessa forma, né? E compreendo o que o senhor está falando. Mas a casa diz, esse rigor litúrgico se aplica a todas as casas que descendem da sua, aqui no Rio de Janeiro também? Eu acredito. Seus filhos, me perdoe, sim, também que seguem com o mesmo rigor meus filhos seguem, litúrgico. Sim. Seguem esse mesmo rigor, essa mesma escola. Porque você acaba por se criar uma identidade. Sim, né? E essa identidade é muito importante, porque daqui a um tempo, vamos dizer, um material desse, ou um livro, alguma coisa, vai estar mantendo a identidade do Runtologia, digamos assim. Então todos aqui estão dentro dessa mesma só recebe quando abre a casa. Litúrgica. Isso, só quando abre a casa. Também assim. Segue esse ritmo. Obrigado. Uma perguntinha. Que benefício lhe trouxe, né? Não só benefício, mas comparações, quando o senhor estava fazendo o curso Fombé?
O curso foi ótimo, né? Eu falei ontem com o meu ex-professor, né? Que veio a pandemia, ele parou, ficou muito medroso, aí paramos as aulas, na pandemia. Ontem mesmo eu mandei mensagem para ele, perguntando quando a gente vai retomar as aulas. Não, me trouxe benefícios ótimos, né? Que eu pude entender a língua, né? Mas eu gosto muito da língua. Né? Eu sempre, antes ele é o terceiro meu professor, né? Chama Prince. Ele é beninense. Não é do culto, não, ele é até de Dan, mas ele não é iniciado. E eu prefiro assim, porque ele me traz a informação somente da língua, não a informação do culto, né? Porque lá é um culto diferente do meu. Como eu falo, eu tenho medo de ficar velho, começar a pegar as coisas, introduzir e mudar o meu culto, né? E aí ele fala da língua mesmo, né? Eu já estudava antes sozinho, ele ficou até impressionado quando ele, na primeira aula, que eu já sabia muita coisa. Pude estudar sozinho, olhando o dicionário. Eu acho que eu fui um dos primeiros a ter um dicionário FONB. Hoje já muitas pessoas têm, né? Mas eu fui o primeiro, um dos primeiros, creio eu. E aí foi ótimo, aprendi muita coisa, ele foi me tirando dúvida. A fala, minha preocupação era a fala, falar, que eu sabia ler e escrever algumas coisas, mas falar não, porque eu era sozinho, como é que eu ia aprender a falar? E foi isso, embora ele tenha me ensinado muitas coisas, e aí cada aula que tinha, eu ficava, às vezes até me emocionava, chorava na aula, quando ele falava palavras e que eram igual como a gente fala aqui no Brasil, nos dias em Cachoeira, por exemplo. Eu falei, meu Deus, como essa palavra conseguiu se manter esses anos todos, sem essa escrita, só na oralidade, e muitas coisas que o Gege fala de Cachoeira, né, que é o que eu domino, assim, é igual como fala lá. Alguns muda algum tom, uma entonação, uma vogal ou outra, mas é a palavra. Ele identificava muita coisa, eu ficava feliz como conseguiu chegar até os dias de hoje, né? E tem algumas que não são iguais, né? Mas eu não é porque não é igual que eu vou tirar essa minha e botar outra. Eu tenho essa preocupação de não mudar o culto, né? Tem palavras que falam lá diferente, não é por isso que eu, chegar na minha roça, vou introduzir essas palavras. Eu não introduzo essas palavras na minha roça. Eu só falo quando não há uma palavra aqui. Por exemplo, assim, sapato. Um exemplo, sapato. Lá a gente tem sapato, sabe falar sapato em Fombê, lá em Cachoeira. Então, se sapato lá no Benin for diferente, né, do Afopá, por exemplo, se for diferente, eu não vou mudar a forma que a gente fala aqui, porque já é um costume falar, senão eu vou mudar a língua da minha matriz. Mas se eu não souber o que é sapato, se em Cachoeira não souber o que é sapato em Fombê, e ele me ensinar sapato em Fombê, aí eu vou passar. É melhor falar o sapato dele do que não falar, do que falar sapato, nenhum, né? Entendeu? Então eu tenho essa preocupação, entendeu? De falar, não mudar, né? Eu guardo para mim, porque eu gosto da língua. Mas nem tudo eu utilizo na minha casa, só o que a gente não sabe, né? Só o que se perdeu, só o que se não manteve, né? Não conseguiu manter até os dias de hoje. Mas é muito bom estudar o Fombê, muito bom. Você aprende muita coisa, né? Muito interessante, eu gosto. Sempre fui. Eu sempre teve uma época na minha vida que eu fiquei meio africanizado. Como eu vejo hoje aí, tudo, né? Esse pessoal tudo desprezando o candomblé e valorizando o culto africano. Eu já tive essa fase também, mas já foi há bastante tempo. Logo que a internet começou a trazer esse mundo, né, da África para dentro da nossa casa, e eu fiquei encantado, né, com essa coisa da África. E aí eu comecei a desgostar do Gege. Eu comecei a menosprezar o Gege para valorizar o culto africano. Eu passei por essa fase. E aí eu comecei a ficar triste. Eu ia para Cachoeira e eu comecei não é assim não. E será que... Eu comecei a questionar. E aí eu comecei a ficar infeliz. E aí eu olhava as minhas irmãs e falei, meu Deus, elas são tão felizes praticando aquilo ali, sem se preocupar com África, com Fombê, com nada disso. Eu falei, meu Deus, elas estão melhor do que eu, porque eu estou aqui sofrendo e elas estão ali felizes. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero saber mais disso não. Aí desafricanizei e voltei a ficar, né, focado no Gege, né, no Gege do Runtologia, no Gege que eu pratico, né. Mas eu passei por essa fase, né, uma tentação. Hoje acompanho, gosto de ver vídeos, não vejo quase novela. Minha função é minha vida é ficar vendo vídeos, livros, documentário. Eu estudo o tempo todo. Eu sou um sacerdote focado naquilo. Eu sempre quero ser o melhor. Eu sempre tive isso, né? De querer ser o melhor em tudo, né?
para mim, né? Não que eu queira ser melhor que os outros, eu quero dar o máximo, não é isso que a vida me impôs, não é isso que é a minha vida, então eu quero vivê-la da melhor forma possível, eu quero aprender o máximo que eu puder. Mas aí eu comecei a largar de mão disso e focar no meu jeito, porque eu estava sendo infeliz, eu estava questionando o que já existia, né? Então eu passei por essa fase sim, mas superei, né? Isso, graças a Deus. Então, porque é importante, né? É importante ser o Meditor Marco, não mais um dentro do candomblé, né? Então, acho que as pessoas têm sim que estudar, aprender, valorizar, frequentar as suas casas matrizes. Eu costumo dizer, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A minha casa matriz é onde eu fui confirmado. Sim. Ali é a minha casa matriz. Agora, a casa matriz da minha mãe de santo é lá em Salvador, onde quiser ser, da onde nós viemos. Só que as pessoas não vão lá e nem vão, muitas das vezes, à sua casa matriz, que é da onde ele saiu. Uhum. E aí fica fazendo Nações Unidas, né? Como eu chamo, a checadinho. Cadinho daqui, cadinho dali, cadinho daqui. É os que foram sem nunca terem sido. Isso aí. E é muito complicado. ruim, né, velho? E aí vem questionar o jeje de quem pratica e que faz o jeje fiel à sua casa, né? Certamente. É muito complicado você dizer que pertence a um axé de cachoeira, onde você nunca pisou em cachoeira. Como é que você vai, né? É complicado você, né, afirmar isso. Então, pode até pertencer, mas seguir, falar que você faz na íntegra, criticar o que o outro faz, é complicado, né? Muito complicado. É a mesma coisa que a gente vê aqui, né? O senhor já participou várias vezes de muitas coisas. As pessoas dizem que são runtologia, ou que são bogum, ou que são sejaondê. Aí quando você pergunta para ele de que vodum é, ele diz que é de vodunjó. Aí complica, né? Né? Ainda traz vodunjó como se fosse uma inhaçã, né? É. Aí é complicado demais. Eu vejo muitas pessoas, né, se denominando serem runtologia, não são, nunca pisaram. Como é que você vai ser runtologia? Nunca foi lá, nunca vivenciou aquilo, né? É complicado você dizer isso, né? Se você é runtologia, você tem que cuidar dos voduns para fazer o que faz lá, né? Não. Isso aí, exatamente. Não. Mas é as diferenças, né? Como a diferença. Cada um com seu cada um. Meditor, no curso da nossa conversa eu percebi que a sua formação acadêmica é psicologia, né? Sim. O senhor é psicólogo. O que o nosso candomblé, digamos assim, interferiu, ajudou ou atrapalhou na sua profissão, nessa sua... Porque a psicologia é tão importante, né, para um zelador, mas às vezes gera alguns conflitos, né? O que o senhor... Eu acho assim que a psicologia ajudou mais ao sacerdote do que o candomblé ajudou ao psicólogo, né? Porque eu trabalhava, né, era supervisor de recursos humanos e estava muito bem, né, ganhava bem, era feliz. Só que aí veio a ordem, a determinação do vodum que eu deveria largar tudo e abrir uma casa de candomblé. E aí eu ria quando chegava essas conversas comigo. O vodum deixava recado, toda vez que eu acordava em Cachoeira vinha olha, seu pai falou que é para você largar o trabalho, você abrir uma roça. Aí eu ficava, meu Deus, tá louco, que eu vou largar minha vida, minha carreira que eu construí com, né, tanto sacrifício, tá louco, eu quero ser pai de santo nada. E hoje eu sou um sacerdote e eu juro que eu nunca almejei isso, não estava nos meus planos. Tem gente que fala isso não queria ser, estava doido para ser. Mas verdade. Tá doido para ser. Perdão. Mas é verdade. Se eu fosse, não, eu quero, eu acho bonito. E tenho filhos de Santo Bento, não, eu quero ser sacerdote. Eu acho bonito quem quer já desde cedo ser. Mas não era o meu caso. Isso não faz eu mais nem menos. E eu não queria ser realmente, né? Eu queria ser um filho de santo normal, praticar o candomblé como filho de santo. E aí veio essa ordem, essa determinação, não sei o que, papapá, e até eu falei assim, por fim, né? A história é longa. Eu acabei cedendo à vontade do vodum e eu larguei, abandonei tudo, eu segui a ordem
e abandonei, saí do trabalho, né? Foi com esse dinheiro que eu saí, da minha indenização, que eu comprei o terreno e que eu me tornei um sacerdote, abri a roça. Eu tinha muito medo de não dar certo, né? Eu tinha um salário bom, e como pai sacerdote, como é que ele ia ser, se manter, viver de búzio? E aí eu fui pagar minha língua, que a minha vida toda eu critiquei os sacerdotes que viviam do santo. Eu sempre critiquei, falei, isso é mercenário. E hoje eu vivo do santo. Por que eu vivo do santo? Porque eu vivo para o santo. Tudo que eu tenho aqui, essa camisa aqui, eu comprei com dinheiro de jogo, de ebó, do meu trabalho, tudo que eu tenho, né? Então, quem me sustenta é o santo, porque eu trabalho para o santo. Eu me esforço, eu estudo, eu viajo, eu me dedico, é a minha vida toda. Eu tentei conciliar o psicólogo, né, a profissão, com o candomblé, mas não foi possível, não tinha como, eu até tentei, eu ia para a roça e comecei a trabalhar home office, mas o cliente ligava, eu estava na roça, daqui a pouco o galo começava a cantar, aí o cliente falava, ué, você está onde? Com um galo cantando, né? Aí é complicado, não tinha como, eu tinha que me ausentar e o iaô recolhido, e eu não saio quando tem iaô. E aí eu tive realmente que abrir mão, e eu tinha esse medo, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus, hoje, né, o meu ganho financeiro, né, eu não vou ser hipócrita de mentir que eu não ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com o santo. Eu jogo, eu tiro o ebó e eu ganho para isso, porque eu vivo disso. Porque eu me dedico o tempo todo ao candomblé. Eu vivo maior parte do tempo de calçolão, de gobi na cabeça, né, do que eu tenho marcas aqui do filar na cabeça. Porque eu vivo realmente, essa é a minha rotina. Jogo os dias, né, direto, então é a minha vida, viver realmente para o santo. Não tive como conciliar isso. Então eu tive que abrir mão do candomblé, e deu certo, graças a Deus. E o candomblé me proporcionou tantas outras coisas, né, essa coisa de viajar. Todo mês eu viajo para um estado. Olha, quando que eu ia ter a chance de viajar todo mês para um estado diferente do Brasil, conhecer, né, a cultura, e quando eu vou, eu quero conhecer a comida típica do local, os pontos turísticos, como aquele povo vive, o que aquele povo pensa, como é, que isso tudo é cultura, que eu estou adquirindo de graça. Pelo contrário, ainda ganhando para ter aquilo, para ter aquela cultura. Eu ganho para viajar. Eu trabalho na viagem? Eu trabalho. Mas eu tenho também um momento de lazer, né? Um dia dá para sair, para passear, para conhecer. Olha quantos estados eu já conheci, o Vodun já me proporcionou isso. Quando que eu ia ter essa chance de estar viajando, né, para o Brasil todo dessa forma? Todo mês você viajar para um estado diferente? Quando que eu ia, como psicólogo, ia ter essa chance, né? Eu não ia ter. Então, isso que eu falo. Eu me considero uma pessoa feliz. Eu acho que a felicidade é isso, é você viver, você se manter, né? E para se manter você precisa de dinheiro financeiramente, se manter do que você gosta. É a mesma coisa uma pessoa que trabalha na profissão e gosta daquilo. E a felicidade? Você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. E eu ganho dinheiro para me sustentar, minha vida e as minhas despesas, que são muitas na roça, fazendo o que eu gosto, que é o candomblé, é levar a palavra do Vodun, né? Então, isso para mim é a felicidade. Eu me realizo como sacerdote nisso, de ser convidado para viajar e poder passear também, conhecer novas pessoas. Quantas pessoas eu conheço, culturas diferentes, mundo diferente, completamente diferente da minha realidade aqui, né? Sim. Mas essa questão do senhor ser um psicólogo, ele facilita quando o senhor observa, digamos, um consulente? Facilita. Sentado no zimpô, com aquele facilita. Foi o que eu falei. O sacerdote utiliza muito mais o psicólogo do que o psicólogo o sacerdote. Porque eu parei com a psicologia, eu virei, né, um sacerdote. E aí às vezes o cliente chega, ele quer falar só, ele fala, ele não quer nem jogar, ele fala. Muitos clientes vão para jogar, mas eles necessitariam mais de um apoio psicológico, desabafar, uma terapia. Mas eu, como pai de santo, eu não vou tratar ele como um cliente, porque eu não sou mais aquele psicólogo ativo, ele não é um paciente meu de terapia. Sim. Ele é um cliente que vem jogar, ele vem em busca de uma solução espiritual que às vezes não está nem na espiritualidade, está no psicológico dele.
E aí eu escuto, tento, né, aconselhar, muitas vezes vejo isso. Então eu observo no filho de santo, no jeito, né, às vezes do cliente próprio, quando o cliente chega, senta, no jeito dele falar, né, a psicologia me dá esse know-how de perceber muitas coisas. Mas aí eu paro também, porque eu não posso ficar também psicanalizando todo mundo, né? Não é meu objetivo. Meu objetivo é ele vir em busca de um apoio religioso, né? Espiritual, não terapêutico, né? O psicólogo é necessário, né? Sim. O zelador de santo. Sim, lidar com tanta cabeça diferente, né? Eu acho que todos os zeladores deveriam ser psicólogos. E pratica, muitos sacerdotes praticam a psicologia sem nem saber. Vodun Bessem. Pô, Vodun Bessem é tudo pra mim, né? Tudo pra mim. Porque na verdade eu sou de Bafon no DK, né? Que é um Dan da família de... Um Vodun Dan da família de Bessem, cujo representante é Bessem. Mas se generalizou chamar tudo de Bessem. Muitos me falam, Meditor Marcos de Bessem. Eu sou também de Bessem, por que não? É família. Então é tudo pra mim, né? O Vodun que me acolheu, que eu iniciei, que me dá tudo, né? Tudo. É o meu Deus, meu Vodun é o meu Deus, onde eu rezo, peço, que me dá força, que briga sempre comigo também. Quando vem, sempre tem recado pra mim, que eu sempre tenho que melhorar. Nunca tô bom, né? Nunca. Briga muito, que eu fiz isso, não era assim, não era assim. Mas um dia eu acerto, né? Ontologia me deu régua e compasso, né? O que eu sei hoje, o que eu sou hoje, eu agradeço à ontologia. E o Vodun também, o nosso patrono, né? O nosso pai. E ele me deu régua e compasso, ontologia. Minha formação, a minha escola, tudo que eu sei, né, do culto, eu agradeço àquele axé que me acolheu, né? Graças à minha insistência também, né? Me acolheu e me acolhe até hoje. Régua e compasso. Me deu o saber, o pouco saber que eu tenho hoje, eu aprendi lá, né, com as professoras de lá. O candomblé. O candomblé é tudo também para mim, né? É minha vida. Eu vivo o candomblé, né? Eu vivo o candomblé o tempo todo. O sacerdócio o tempo todo, né? Eu gosto muito de candomblé. Não sei como seria a minha vida sem o candomblé. Eu gosto de estar na roça, eu gosto do culto, eu gosto de ser um sacerdote, de levar a palavra do Vodun, eu gosto de espalhar o candomblé, o jeje, né? Então é isso. Perspectivas dentro do candomblé. De crescer, espalhar, né? Eu acho que eu vim com a missão de espalhar esse jeje aí, de abrir casas, né? Que eu sou a favor do jeje sem amarras, sem fronteira. O jeje tem que crescer, multiplicar. Ninguém é dono do jeje, ninguém é o patrono do jeje, o proprietário. O jeje é do povo, o jeje é de quem ama, de quem quer praticá-lo com seriedade. O jeje é de todos, não tem dono não. Então eu sou contra o monopólio do jeje. Amor ao Vodun, né? É o amor ao Vodun que eu tenho, que vivo o tempo todo. Eu sou mais sacerdote do que Marcos. A minha vida hoje eu vivo mais com roupa, né? Com vestido de sacerdote do que outra coisa. Então eu sirvo ao Vodun. O Vodun é o meu patrão, né? Eu sou um escravo do Vodun. Eu sou um discípulo. Eu obedeço o que ele ordena, o que ele manda. O Vodun é tudo para mim. Família, foi minha família carnal, minha família espiritual. Olha a minha família espiritual, né? Que eu amo tanto, que eu sempre junto. A minha família é a ontologia. Tudo que tem lá eu vou, tudo que tem aqui eles vão, e somos fortes, porque juntos nós somos mais fortes. Uma frase que o Gamasso sempre fala isso, né? Unidos nós somos mais fortes. Então nós temos que nos unir para manter, né, a ontologia, manter o legado de Gaia Luísa, né? Então a família tem que estar unida. Família é sempre família. Desejo, eu desejaria hoje
é aumentar a minha roça, comprar mais terrenos para ampliar. Minha roça hoje é pequena para o culto e para abrigar o número de pessoas. Então eu quero comprar mais terras, mas os vizinhos não querem vender. E aí é complicado, né? Eu queria comprar mais para ter mais. É um desejo material, né? Ter mais terra para poder dar mais conforto aos filhos, poder praticar melhor o culto, né? A gente tá apertado, porque o número de grande... Eu não quero crescer para o alto. É complicado. No Geis não tem essa tradição de segundo andar. Então eu queria mais terras, né? Mas o povo não quer vender. O negócio é esse. Bom, Megitor, a gente infelizmente chegou ao final, né, do nosso bate-papo. E a gente gostaria muito que o senhor deixasse aí um conselho para quem está chegando para o culto, para aqueles que estão aí, são novinhos, né, que estão seguindo o seu culto dentro da sua dinastia, né, da sua comunidade. Um conselho. Bem, o conselho que eu dou para os novos que estão aí chegando é que não percam a sua fé, né, não abalem. Não se deixem abalar com a sua fé, pela sua fé. Acredite no Vodun. Pode estar ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Eu acreditei no Vodun. Eu larguei meu trabalho, a minha profissão. Sabe o que é uma profissão? Onde você ganhava bem, tinha um conforto, uma regalia. E eu abri mão disso para me aventurar por acreditar no Vodun. Né? Que ele falou que vai dar certo. Nem falou que vai dar certo, ele ordenou. E eu acreditei nele e não me arrependo. Né? Então acredite no Vodun. Quando o Vodun falar, obedeça. Acredite nele, que vai dar certo. O Vodun está ao seu lado. O Vodun não torce contra, torce por você. Só você acreditar nele. Acredite, vai dar certo. Acredite em você. Se esforce, né? Se você é um sacerdote, estude, aprenda mais, leia, né? Procure aprender mais, né? O sacerdote que não procura evoluir, crescer, ele vai ficando obsoleto, ele vai ficando para trás. Nessa nova geração, né, as pessoas querem saber muito. O filho hoje chega fazendo 1000 perguntas, né? O filho está errado? Não, é outro mundo, a tecnologia, a globalização deixa as pessoas muito inteiradas, é outro momento. E o sacerdote, ele tem que estar preparado para receber essas pessoas. Porque se ele não souber responder, não é falar isso, não está na hora, está cedo ainda. Não, realmente tem coisas que não está na hora, tem coisas que ainda está cedo. Mas nada está na hora, né? É complicado, né? Então o sacerdote tem que saber responder, porque as perguntas são muitas, né? O filho de santo chega hoje sabendo muita coisa. É mais fácil criticar lá, é viçudo, quer saber. Não é porque o mundo é diferente. Eles têm acesso a informações muito rápidas e fáceis. Então, se o sacerdote, se ele não sabe, ele se torna obsoleto. Se ele não responde às perguntas do filho, o filho vai para outra casa, vai procurar outro que possa atendê-los. Eles estão errados? Não, é uma nova geração. E o candomblé vai se adaptando a cada geração, né? O candomblé só está vivo até hoje porque foi se adaptando. E essa é uma nova adaptação. Tem que saber, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar dentro do que você pratica. Não é saber, né, o que não interessa, saber de outra nação, de outro culto. É saber do seu culto, da sua casa, dominar o que você está se propondo ali, para você ter as respostas para os seus filhos. Então, desde já, a gente mais uma vez agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando para o nosso público, para o seu público, né? E acredito eu que vamos ter mais para frente outra oportunidade de podermos falar de mais coisas, mas desde já alguma boa Axé, eu que agradeço, foi ótimo passar a tarde aqui com vocês, muito prazeroso, todos educados, muitos petiscos aqui, café, água, eu valorizo a comida, né? Gordinho é assim, mas foi muito prazeroso, tá? Estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Querendo de volta, né? Se houver necessidade, se podem me chamar que eu volto, foi muito bom falar um pouquinho aqui com vocês. Obrigado a todos. É necessário estar perto de um amigo.
Axé, axé, Ok, axé. Colofé. Colom fé.